O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, nos reunimos mais uma vez em silêncio e em oração para escutar com o coração a palavra que o Senhor preparou para a sua vida nesta manhã. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você que está aí do outro lado, segurando o celular, sentado na cama, no carro, parado no sinal, no meio do barulho do dia, ou no silêncio que dói mais do que qualquer barulho. Eu sei que tem dias em que a gente acorda já cansado antes mesmo de levantar, cansado de fingir que está tudo bem quando por dentro está tudo desabando, cansado de sorrir nas fotos, de responder tudo certo, e você, sem nem pensar, de carregar nas costas pesos que ninguém vê, mas que doem, que machucam, que tiram o sono. Esta palavra é das noites em que você chorou no travesseiro para ninguém ouvir, das noites em que pediu a Deus uma resposta e parecia que o céu tinha ficado em silêncio, das noites em que você se perguntou se Ele ainda lembrava do seu nome, do seu rosto, da sua história. Esta palavra é dos dias em que você acordou e não sabia mais por que estava acordando, dos dias em que rezou uma Ave Maria com lágrimas porque já não tinha forças para dizer mais nada, dos dias em que olhou para o espelho e quase não se reconheceu, de tão ferido que o coração estava por dentro. Esta palavra é das vezes em que você tentou recomeçar e não conseguiu, das vezes em que disse agora vai e não foi, das vezes em que prometeu a si mesmo que não ia chorar mais, que não ia se entregar mais, que não ia ter medo de novo, e teve, e chorou, e se entregou outra vez, e ficou achando que falhou. Se esse é o seu sentimento hoje, se essa dor cabe dentro de você de algum jeito, este Evangelho não veio por acaso, ele veio bater na sua porta, exatamente nesta sexta-feira, dia 15 de maio, porque tem coisa que Deus não fala no meio do barulho, tem coisa que Deus só fala quando o coração está quieto o suficiente para ouvir. Hoje Jesus diz no Evangelho segundo São João: vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. E olha que palavra forte essa, olha que promessa profunda, dita exatamente para quem está triste agora neste momento, com a respiração apertada, com o peito pesado, com aquela vontade de chorar que não sai, mas está ali presa na garganta. Repare bem, Jesus não disse não fiquem tristes, não disse vocês não têm direito de chorar, não disse se forem fiéis de verdade não vão sentir mais nenhuma dor. Não, Ele disse vocês vão ficar tristes. Ele reconhece a sua tristeza, Ele valida o seu choro, Ele entende que a vida machuca, que o coração às vezes desaba, que tem dias em que a gente simplesmente não consegue mais. Mas logo em seguida Ele faz uma promessa que muda tudo: vossa tristeza se transformará em alegria. Ele não disse vai passar e pronto, Ele não disse esquece o que aconteceu, Ele disse se transformará, quer dizer, a sua dor não vai sumir como se nunca tivesse existido, ela vai virar outra coisa por dentro, ela vai ser transformada no fogo manso da graça, ela vai virar fruto, vai virar testemunho, vai virar sabedoria, vai virar uma luz miúda, que outros vão encontrar quando estiverem perdidos. Quando você diz acabou, Deus diz começou. Quando você diz não tem mais saída, Deus diz eu sou a porta. Quando você diz estou só, Deus diz eu estou aqui, do seu lado, exatamente onde você acha que ninguém está. Quando você diz não dá mais, Deus diz deixa comigo, descansa, eu seguro daqui para frente. Esse Evangelho não é só para explicar o que Jesus disse há 2000 anos para os discípulos no cenáculo, no meio da angústia da despedida. Esse Evangelho é para você hoje, sexta-feira, 15 de maio,
Para você que está ouvindo esse versículo agora e sentindo um aperto no peito, porque ele está descrevendo com palavras divinas exatamente o lugar onde o seu pé está pisando. Quantas vezes você imaginou Deus como um juiz de braços cruzados, esperando você melhorar para te aceitar? Quantas vezes você achou que Ele só ia entrar na sua vida quando ela estivesse arrumada, quando você tivesse vencido os pecados, quando você tivesse virado uma pessoa digna? Quantas vezes você adiou a oração porque achou que não estava em condição de rezar? Quantas vezes você se afastou da igreja porque sentiu vergonha de chegar perto do altar com a vida que estava levando? Eu te peço hoje, com toda a delicadeza do meu coração de pastor, solte essa imagem. Essa imagem não é Deus, essa imagem é o medo te enganando, essa imagem é o cansaço falando mais alto, essa imagem é a ferida velha vestida de teologia. O Deus do Evangelho não espera você ficar pronto, Ele entra no escuro, Ele entra na bagunça, Ele entra no quarto desarrumado da sua alma, sem reclamar do cheiro, sem apontar a poeira, sem cobrar explicação. Ele entra como entra a luz da manhã pela fresta da janela, sem pedir licença, sem fazer barulho, mas mudando tudo por dentro. Esse Deus não faz contabilidade dos seus tropeços. Ele não anota num caderno cada vez que você falhou. Ele não tem uma planilha do céu marcando os seus pecados em vermelho. O que Ele tem é um coração de pai. E coração de pai, você sabe, não conta. Coração de pai espera. Coração de pai sente saudade. Coração de pai corre quando vê o filho voltando de longe. Ficar quando todo mundo iria embora. Ficar quando o caso parece perdido. Ficar quando a oração parece não subir. Ficar quando a fé está reduzida a um fio fininho que quase arrebenta. Ficar quando você mesmo já desistiu de você. Ficar, simplesmente ficar. É isso que esse Deus faz. É isso que Ele tem feito todos esses anos da sua vida, mesmo nos dias em que você jurou que estava sozinho, porque Ele não vai embora quando o sentimento vai. A presença de Deus não depende do seu humor de hoje, não depende de você acordar bem disposto, não depende de você sentir paz, não depende de você ter forças. A presença dEle é fiel mesmo quando o seu coração não consegue mais sentir nada. E talvez seja exatamente nessa hora, na hora do silêncio, na hora do escuro, que Ele esteja mais perto. Antes de eu continuar, eu te peço uma coisa: ative o sino aqui no canal, ative as notificações, para você não perder nenhum dia desse caminho. Acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, de manhã, na hora do café, no caminho do trabalho, porque ninguém deveria atravessar essa fase da vida sozinho. Ninguém deveria carregar essa tristeza calada, sem ter pelo menos um lugar onde a palavra de Deus chega todos os dias com um abraço. E agora ali nos comentários, eu te convido a escrever o seu nome, só o seu nome. E se quiser uma palavra, a sua intenção. Pode ser perdão, pode ser recomeço, pode ser luz, pode ser paz, pode ser coragem, pode ser saúde. Pode ser uma pessoa específica que você ama e que está precisando de oração agora. Não importa se você acha que ninguém vai ler, eu vou ler. E mais importante, Deus já leu antes mesmo de você escrever. Esses dias eu recebi a mensagem de uma senhora chamada Cleusa Aparecida, 64 anos, costureira aposentada da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ela me contou uma história que eu não consigo tirar do coração e que, com a permissão dela, eu compartilho com você hoje. Dona Cleusa perdeu o marido em outubro do ano passado, depois de quase 40 anos juntos. Ela me contou que os primeiros meses foram de uma escuridão que ela não sabia que existia. Acordava às 4 da manhã e ficava olhando o teto. O lado da cama do seu Antônio continuava arrumado, intocado. Ela não tinha coragem de mexer, não tinha coragem de tirar as camisas dele do guarda-roupa.
Não tinha coragem nem de cozinhar para um, porque a vida inteira ela cozinhou para dois. Em janeiro, uma vizinha chamou ela para ir na missa de novena de Nossa Senhora. Dona Cleusa disse que foi mais por educação do que por fé. Sentou no fundo da igreja encolhida, com medo de chorar na frente dos outros. E foi exatamente naquele dia que o padre leu esse evangelho que a gente está meditando hoje. Vossa tristeza se transformará em alegria. Ela me disse, com aquela voz calma de quem já passou: Padre, eu não senti nada espetacular, não vi luz, não ouvi voz, não tive visão, mas eu senti uma coisa muito pequena, muito miúda. Senti que eu não estava sozinha naquele banco. Foi como se alguém tivesse sentado do meu lado e tivesse esperado eu chorar até o fim, sem me apressar, sem me julgar, sem me dizer vai melhorar. Só ficou comigo. A partir daquele dia, ela começou a rezar uma Ave Maria todo dia, às 6 da manhã, na cozinha, com o café passando. Não rezava perfeito, às vezes esquecia palavras, às vezes só conseguia dizer: Maria, segura minha mão. E foi assim, devagarzinho, que a tristeza dela não sumiu, mas começou a virar outra coisa. Começou a virar saudade que reza. Começou a virar memória que agradece. Começou a virar uma alegria miudinha, sem festa, mas verdadeira. Hoje Dona Cleusa cuida de 2 netas pequenas e ensina elas a rezar antes de dormir. Ela me disse uma frase que eu carrego comigo: Padre, Deus não tirou minha dor, Deus sentou junto comigo dentro dela. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, ela falou de uma presença simples, calada, fiel. Falou de Deus sentando do lado dela num banco de igreja vazio, num janeiro frio, e esperando ela respirar de novo. O evangelho continua e Jesus diz: eu vos verei de novo, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Repare bem, não diz vocês vão construir a alegria com muito esforço, com muita disciplina, com muito mérito. Não, diz eu vos verei de novo. A iniciativa é dele, a vinda é dele, o olhar é dele. A alegria nasce do encontro, não do seu desempenho. Você não precisa subir até Deus, Ele desce. Você não precisa ser perfeito para encontrar Ele, Ele te encontra. Você não precisa ter certeza absoluta da sua fé para rezar. Basta abrir uma fresta, basta dizer: Senhor, entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que eu não saiba mais rezar direito. Entra, mesmo que eu esteja com o coração todo amassado, todo remendado, todo cansado. Receber é um gesto simples, não é uma conquista, não é um troféu, não é uma medalha que você ganha depois de muito esforço espiritual. Receber é abrir a mão, é soltar o controle, é confiar que aquele que está batendo na porta sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Receber é dizer um sim pequeno, do tamanho da força que você tem hoje. Tem uma frase no começo do Evangelho de João que diz: não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Essa frase é uma das mais libertadoras da Bíblia inteira. Ela diz, em outras palavras, o seu novo começo não depende da sua força, não depende da sua linhagem, não depende do seu mérito, não depende daquele caderno de promessas que você fez no começo do ano e já não cumpriu mais nada. Não depende daquela meta espiritual que você se cobrou e não atingiu. O começo não vem de você, vem de Deus. E Deus não se cansa de começar, Ele recomeça com você toda manhã. Ele recomeça com você cada vez que você senta para rezar, mesmo que seja por 2 minutos. Ele recomeça com você, até nos dias em que você acha que não merece recomeço nenhum, especialmente nesses dias. E olha que coisa bonita,
Ele não exige que você apague o passado para começar de novo. Ele começa de novo com o passado nas mãos, transformando até aquilo que você acha imperdoável em matéria-prima de graça. Aquilo que você esconde, Ele acolhe. Aquilo que você tem vergonha, Ele dignifica. Aquilo que você acha perdido, Ele transforma em testemunho. Você não tem que ser forte para ser amado por Ele. Você tem que ser sincero. E sinceridade às vezes é só um suspiro cansado dito assim: Senhor, eu não aguento mais. Faz Tu o que eu não consigo fazer. Essa frase dita com verdade abre o céu inteiro. Tem uma expressão linda no primeiro capítulo de São João que combina muito com esse momento: graça sobre graça. Quer dizer, Deus dá e dá de novo e dá outra vez e não para de dar. Não é uma graça só, é graça em cima de graça, é bênção em cima de bênção, é uma cascata que não tem fim, que não tem cota, que não tem limite. Eu quero te convidar agora a olhar para trás, não para se julgar, não para contar fracassos, olhar para trás com um olhar de gratidão. Mesmo nas partes difíceis, mesmo nas partes que ainda doem, talvez você tenha recebido forças que nem percebeu que recebeu. Talvez você tenha atravessado uma noite que parecia infinita e amanheceu e você nem sabe direito como. Talvez Deus tenha colocado uma pessoa específica no seu caminho, num dia em que você ia desistir, e essa pessoa disse uma palavra simples que te segurou. Talvez você tenha rezado uma oração curta, sem fé nenhuma, e algo se ajeitou por dentro sem que você visse. Não foi uma graça barulhenta, não foi uma graça com fogos de artifício, foi uma graça que sustentou, foi uma graça que segurou, foi uma graça que não deixou você cair de vez, mesmo quando você achou que já tinha caído. E é isso que Deus faz o tempo todo. Graça sobre graça, sem você nem perceber, como o ar que você respira sem pensar, como o coração que bate sem você mandar, como a luz do sol que entra pela janela mesmo nos dias em que você não tem vontade de abrir a cortina. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, eu te peço, agradeça por essas graças miúdas, por essas que ninguém vê, por essas que não cabem em foto, por essas que só você e Deus sabem, porque nelas que Deus tem te carregado quando as suas próprias pernas já não aguentavam mais. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense no fim de semana como um grande projeto. Não pense em mudar a sua vida inteira até segunda-feira. Não pense em virar uma pessoa nova de hoje para amanhã. Esquece esse peso. Esse peso não vem de Deus. Faz só isso. Respira fundo. Fecha os olhos um instante e diz no silêncio do seu coração, comigo, devagar: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra naquela conversa difícil que eu estou adiando, entra naquela ferida antiga que ainda não cicatrizou, entra naquela pessoa que eu ainda não consegui perdoar, entra naquilo que eu nem sei nomear, mas dói. Entra, Senhor, entra do jeito que Tu sabe entrar, devagar, com paciência, sem me julgar. Pronto, já acabou. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa mais nada. Não precisa rezar uma hora seguida, não precisa decorar um livro, não precisa ser teólogo. Você acabou de fazer a coisa mais sagrada que um filho pode fazer. Você abriu uma fresta da porta para o pai entrar, e uma fresta basta. Uma fresta é o suficiente para ele transformar a casa inteira por dentro. E olha, aqueles que escreveram nome nos comentários, Deus está vendo. E aqueles que nem conseguiram escrever, que estão lendo em silêncio, com vergonha, com medo, com aquela sensação de que isso não é para mim, Deus está vendo também. Talvez ainda mais.
porque o coração calado de quem sofre é uma das orações mais altas que chegam ao céu. Deus escuta o silêncio, Deus lê o suspiro, Deus entende o choro que não tem palavra. Então, antes de eu te liberar para continuar a sua sexta-feira, eu preciso te dizer uma última coisa: não se cobre tanto, viu? Você fez o que pôde com as forças que tinha, com o cansaço que tinha, com as feridas que ninguém viu, e Deus sabe disso. Deus não te cobra a perfeição, Deus te cobra a presença. E você está aqui, você abriu esse vídeo, escutou até agora, deixou a palavra entrar, isso já é muito, isso já é fé verdadeira. Lembra do que Jesus disse hoje: vossa tristeza se transformará em alegria, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Ninguém, nem o passado, nem a doença, nem a pessoa que te machucou, nem aquela conta que não fecha, nem aquele luto que ainda dói, nem aquela lembrança que volta nas madrugadas. Ninguém vai tirar de você essa alegria que vem do fundo, lá da raiz, que é Cristo, porque essa alegria não é sentimento, é presença, e presença não se rouba. E agora, antes de você sair, deixa eu te pedir mais uma vez, desce ali nos comentários e escreve o seu nome de novo, junto com a sua intenção para esse fim de semana. Pode ser paz na família, pode ser saúde de alguém querido, pode ser trabalho, pode ser reconciliação com alguém de quem você se afastou, pode ser força para continuar, pode ser coragem para tomar uma decisão difícil, pode ser luz para um caminho confuso, pode ser só uma palavra: obrigado. A gente vai rezar uns pelos outros, como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Amanhã estaremos juntos novamente, sábado, 16 de maio, com mais um evangelho, com mais uma palavra, com mais um pedacinho de luz para o seu caminho. Não falte, marca o horário, avisa um irmão, uma mãe, uma amiga que está precisando ouvir uma palavra de esperança. Convida para essa caminhada. Tem muita gente sofrendo em silêncio que precisa só de um link, de uma indicação, de uma mão estendida para encontrar Deus de novo, para lembrar que não está sozinha. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, que Ele guarde o seu sono à noite, que Ele acalme as suas inquietações, que Ele segure a sua mão quando o medo chegar de madrugada, que Ele coloque uma palavra boa na sua boca quando você precisar conversar com alguém difícil, e que lá no fundo, mesmo no meio do cansaço, você sinta essa certeza pequena e enorme: você não está sozinho, você nunca esteve. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera